Bom dia, Greciazinha! E hoje respondendo numa das perguntas que a gente mais recebe aqui no canal vocês não têm medo de tempestades? Como vocês fazem quando tem tempestades no mar? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Bom, como vocês já sabem, quem manda em nós é o tempo. E hoje ele nos expulsou dessa ancoragem aqui, que por sinal é muito bonita. Os planos nossos eram ficar aqui hoje, amanhã, só que o tempo mudou do nada. Agosto aqui na Grécia, no Mediterrâneo, eu acho o pior mês para velejar. É o mês das catástrofes, das tempestades, da bagunça, sabe? Dá muita coisa errada. Então agosto a gente sempre fica muito esperto. A gente já fica olhando muito a previsão do tempo, acompanhando, mas em agosto assim, é aquele mês que precisa ter uma atenção. E hoje tem a previsão aqui nessas ilhas que a gente está da Grécia, que é as Ilhas Jônicas, ter tempestade em praticamente todo lugar. Então a gente está indo para uma ancoragem logo aqui na frente, dá mais ou menos 1h30, que é a brigada de ondulação, mas talvez tenha chuva com raios. Tem uma tempestade elétrica bem forte que está para chegar hoje nessa região aqui. E não é bom ficar onde tem raios, mas dessa vez não tem muito o que fazer, é procurar um abrigo e segurar o tranco lá. Enquanto aquece os motores aqui, Duda dando um trato na Joy. Tem que estar limpinha, né? Essa noite teve muita umidade aqui, né? Ficou muito molhada. Muita condensação. Eu já sequei ela inteira e é bom ser secado aqui. Meus paninhos aqui é um relaxamento mental. Mas ela fica limpinha pro final da tarde. Quando a gente quiser sentar lá, não tá cheio de sal, tem essa poeira toda. Mas olha, olhando assim, ó, para o dia hoje, quem diz que vai ter alguma coisa? Céuzão azul. Não tem nada de vento, tá uma calmaria. Mas, segundo a previsão, aqui em cima dessa ilha aqui que ela é ficada, ó, já tem uma nuvem se formando. Vai ter uma nuvem muito grande com muitos raios. Então vamos aguardar agora para ver se vai se concretizar, né? Porque como dizem, previsão é só uma previsão, pode dar errado. Mas hoje ela expulsou nós aqui da ancoragem. Sacanagem. Trânsito intenso hoje no mar. Saiam! Ai, vai passar em cima. O céu aqui desse lado tá limpo. Quase não tem barcos aqui hoje, ó. Bem vazia a ancoragem, tem ninguém perto de nós. Mas tem uma nuvenzona crescendo aqui, ó, em cima da gente. Talvez essa seja a que vai dar o problema. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer hoje. E aí, Fifi, tá chovendo já? Não dá pra ver caindo a água lá de cima, ó. Só ali no meio. Olha, é mesmo. Pô, mas não podia trouxe cair em cima da Joy pra lavar, né? Mas não trouxe nada de vento pra cá, tá bem parado, né? Essa nuvem aqui chama CB. Ela não estava prevista para se formar aqui hoje, ó. Mas ela se formou. Ela cresce bem rápido, mas também ela descarrega rápido. Olha, tá super alta essa. Eu até gosto de uma chuvinha, porque daí lava a Joy mesmo. Mas essas daqui trazem raio. A gente olhou lá no Wind e tava um monte de raio. Por que o raio é ruim? O raio é ruim porque quando ele cai e você tá numa ancoragem dessa daqui e o mar é super flat aqui do seu lado e você é o ponto com o mastro mais alto, a chance de entrar e pegar no seu barco assim é gigantesca. E a gente tem eletrônico pra caramba aqui. Uma vez que um raio pega num barco, é uma dor de cabeça, porque queima praticamente todos os eletrônicos aqui que a gente tem e assim dá um mega trabalho. Então esse é o tipo de coisa que eu nunca quero que aconteça com a gente. Então quando a gente vê os raiozinhos lá no Índia, a gente foge para um lugar que tem menos raio, né? Eu tava em Ibiza com a outra Joy ainda, acho que era 2017. Tava com outro amigo meu, ele tava com outro lagoon ali do lado e ele foi para Formentera porque tava tendo uma dessas tempestades e eu resolvi ficar em Ibiza porque eu achei que ia ter muito raio lá. E não é que um barco do lado dele pegou um raio e foi tão forte o raio que entrou do lado que afetou ele também, porque a descarga foi para o fundo do mar, ele estava com a âncora e subiu no barco dele pela corrente da âncora e queimou tudo. O barco dele tinha motor eletrônico, o nosso não é motor eletrônico. Ele ficou 45 dias ancorado lá, porque não subia o guincho, não ligava o motor e era aquele pleno verão, sabe, da Espanha que ninguém trabalha.
Então não conseguia um mecânico para ir lá e arrumar o barco dele. Foi bem tenso. Foi aí que eu aprendi que raio e barco não combinam, não. Agora, uma coisa muito interessante quando tem tempestade de raios, que a maioria dos velejadores fazem, nós já fizemos uma vez também, que é colocar as nossas coisas dentro do micro-ondas. Coloca GPS, iPad, VHF, celular, tudo que pode queimar com o raio se cair no barco. E isso de colocar as coisas dentro do micro-ondas tem um porquê. É um princípio que chama gaiola de Faraday. É uma estrutura metálica que ela bloqueia os campos eletromagnéticos. O micro-ondas ele já foi projetado para não deixar escapar radiação nenhuma quando ele está ligado. Então, por isso, a carcaça metálica e a malha da porta, que também funciona ao contrário, impede que as ondas da radiação de fora entrem. Então, por isso, se um raio atingir o mastro, a embarcação e descarregar ali no teu mastro, os aparelhos dentro do micro-ondas eles vão ficar protegidos dessa interferência. E ao longo dos anos a gente vai ficando melhor, né? Para invernar o barco. E esse ano a gente, como resolveu deixar a Joy no seco, as coisas que a gente vai fazer um pouquinho diferente do que deixar ela na marina ali amarrada na água, assim, tendo mais desgaste por causa do mar, do vento que vai batendo ali por 6 meses que ela fica parada durante o inverno. Então eu já comecei aqui a fazer isso, faltam ainda 10 dias, tá? Pra gente colocar a Joy fora da água. E uma das coisas que eu quero fazer esse ano é lavar todos os cabos que nós temos aqui na Joy. Então eu já comecei porque são cabos pra caramba. É o cabo de riso, é o cabo que recolhe a genoa e abre a genoa, o cabo que abre a mestra e todos os outros cabos que nós temos aqui. Como a gente não vai usar mais a Jennifer, né? Eu já até tirei o enrolador da Jennifer ali da frente do pulpit para já guardar, porque não vai precisar usar mais. A gente já tá bem perto de onde a gente vai tirar a Joy da água, né? Então já fica aí salvando algum tempo para as coisas que eu tenho que fazer aí no último dia. Enquanto isso, o Homem-Aranha ia pirar aqui na Joy. Olha isso aqui, ó, como ficou bonito. Você que vem para uma ancoragem e joga seu barco em cima do outro, olha só como fica desconfortável. Esse tio aí na frente tá a 22 metros da gente, o vento ainda nem começou. Estamos com 11 nós. A gente já chegou no nosso limite aqui da âncora. Eu acredito que ele vai chegar mais ou menos 15 metros da Joy. Já fui lá avisar, mas ele infelizmente falou que vai mudar, mas não se mexeu até agora. Vamos ver o que acontece. Nosso amigo viu que ia dar muito ruim mesmo ficar aqui. Olha isso, onde tá a âncora dele. 60 metros de âncora ele jogou. Ele veio me perguntar se tinha algum problema. Eu falei assim, acho que tá um pouco perto, né? Tá tipo 19 metros aqui da frente. Ele, é que eu joguei 60 metros de corrente. Eu falei, quê? Então não importa, onde ele jogar, ele vai ficar perto de alguém. Jogou de novo. Meu Deus. Ah, tio, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou fazer um e-book pra vender pra ele. Como ancorar. Poxa, e eu que achei que ia ficar aqui tranquilinho, só arrumando, preparando a Joy para invernar, mas o cara jogou a âncora aí na frente. Então é isso aí, bora retomar aqui as coisas para deixar ela prontinha para tirar da água. E depois de 4 anos invernando a Joy em uma marina, na água, deixando ela ali, porque a Joy é a nossa casa, né? Então a gente voltava no inverno, enquanto a gente fazia uma viagem para um lado ou para o outro, a gente voltava para a Joy, ficava 1 mês, 2 meses na Joy. A gente resolveu esse ano invernar a Joy fora da água. Então a gente vai para uma marina que tem um espaço que é tipo um estacionamento gigante assim para barco, e a Joy vai ficar para fora da água. Então um pouquinho diferente as coisas que a gente tem que fazer, obviamente aqui na Joy. Então parece que a preparação é um pouquinho mais extensa do que deixar na água, mas a preocupação que a gente vai ter durante o inverno é bem menor. Ponto de desvantagem, na minha opinião, eu acho que é porque a gente não vai poder voltar assim para Joy no meio do inverno, que eu curto até voltar, ficar um pouquinho aqui, mas ao mesmo tempo a gente vai ter a oportunidade de realmente ficar tranquilo quanto ao fato de que não tem nada que vai acontecer com ela, né? Então vai ficar ali fora da água, super protegida, e quando a gente voltar em abril do ano que vem, colocar ela dentro da água e partiu, né, a próxima temporada aqui da Joy.
Nós escolhemos tirar a Joy da água aqui na Grécia, numa marina aqui em Preveza, que chama Cleópatra. É uma das maiores marinas para deixar o barco no seco. Extremamente segura, super organizada. Na minha opinião, um pouquinho cara, mas vai nos dar assim, uma paz de espírito de saber que a Joy está bem cuidada. Olha, dá para ver exatamente onde que a Joy vai ficar fora d'água. Aqui da ancoragem que a gente tá, dá para ver todos aqueles mastros ali bem pequenininho. Acho que são mais ou menos 1000 barcos que ficam fora da água ali na Marina Cleópatra. E entre um item e outro, dou uma parada para ver como é que tá o vento. E parece que entrou um ventinho por aqui, a gente tá quase 16 nós agora. Vamos ver quanto que já bateu de vento aqui. Nossa, já bateu 20 nós aqui. A nossa âncora tá super bem. Já fez até um sorriso por aqui. Hoje eu joguei 40 metros de corrente para ficar bem tranquilo mesmo, tá com 5 metros de profundidade. Eu acredito que a gente vai ficar muito bem aqui e não vamos agarrar a âncora. A gente vai pra marina por 2 motivos. O primeiro é que já tá chegando a hora de deixar a Joy pra invernar. Esse verão passou voando, a gente nem viu. Foi tão legal, acho que as coisas são muito legais, você nem sente assim quando o beijo acabou, né? Mas como falam, tudo tem o tempo certo e dura o tempo necessário para se tornar inesquecível. É bem clichê essa frase, mas é verdade. Então, por 2 motivos a gente entra pra marina hoje. Primeiro, 3, né, na verdade. A gente precisa tirar a Joy daqui uns dias. Segundo, porque vai entrar uma porradona daqui umas 2 horas aqui. Então é bom estar muito bem abrigado. Aquela porrada para fechar com chave de ouro a temporada de verão. E a terceira, que tem uma pessoa... Ai, não sei se eu posso falar isso. Tá interessado na Joy, vai vir dar uma olhadinha nela ali. Então a gente vai lá e vai organizar ela, deixar ela bonitona pra essa pessoa olhar. Mas enfim, falam que tem uma correnteza lá pra entrar. Ai, 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 mas vai dar tudo certo. O que é uma correntezinha pra uma correnteza de 10 nós que eu e o Duda já entramos lá em Portugal, né, Gru? As defensas já estão aqui na lateral, na hora que já chegando na marina é só pulo elas. Cabos, se precisar de mais algum. Tá bem tranquilo agora, não tem nada de vento, tá zerado, ó, tá uma piscina isso aqui. Aqui nessa baía de Preveza é bem suja a água, sabe? Tipo um lodo. E a hora que eu subi a âncora, subiu tipo uma areia que parece uns bichinhos, quer ver? Olha que coisa feia. Lembra que eu falei pra vocês da correnteza que tem aqui? É porque aqui essa baía, ela é tipo uma lagoa, toda protegida, e a gente entra por esse buraquinho aqui, ó. Então faz uma correnteza bem forte. Esse canal para entrar aqui onde a gente tá, ele tem mais ou menos uns 5, 6 metros de profundidade. Então a água vem de baixo com tudo, né? Às vezes a gente sai aqui com correnteza ou entra de 2 nós. E agora a gente vai ver quanto que é lá dentro da marina, que falaram que tem uma correnteza lá. A gente deu sorte que a hora que nós entramos aqui tava quase nada, tava bem fraquinha, não tinha nada de vento, mas deu tipo uns 15 minutos, começou a entrar, agora já dá pra ver mesmo realmente como tem uma correnteza aqui dentro. Bom, os caras da marina nos ajudaram aqui a amarrar a Joy super bem, aliás, eu acho que eu nunca vi uma recepção assim e ajuda em amarrar o barco em marina, nenhuma, muito bom aqui, eles vêm com o botinho, porque se a correnteza tá forte eles dão uma empurradinha, mas eu acho que nem precisou. Amarraram milhões de cabos na Joy. A gente não precisou fazer nada, até que enfim me dei bem, que eu sempre tenho que ficar amarrando tudo correndo. A gente já tá preso aqui agora, vai começar a faxina na Joy. Duda já tá conectando a energia. Joy nem lembra mais que ia ser conectada a energia, coitado, né? Ficou só na âncora, vai levar um susto agora. Ah, e olha só onde nós vamos tirar ela no lift pra ficar no seco esse inverno. É logo ali na frente, ó. Tem um barco saindo. E a Joy vai ficar aqui, no seco, no meio daquele mar de mastros lá no fundo. Ixi, acho que a nossa mangueira não alcança lá. Por pouco. Ah, não. Entrou o ventinho aqui que tava prometendo hoje, olha isso. Ondulação entrando. Lá fora o bicho tá pegando. A nuvem tá se formando aqui em cima. A nossa amarração aqui tá boa, ó.
Colocamos todas as defensas possíveis que a gente tem aqui para segurar, porque se entrar a ondulação não ficar batendo no pier. Mas ali fora, ó, diferença. O cabo aqui da frente tá super esticado, ó. Eu já deixei até esse outro cabo aqui, ó, de reserva, que se ficar muito forte o vento começar a jogar a joy, a gente vai colocar ele lá na frente, naquele outro lugar de amarrar lá, ó. Quando eu falo pra vocês os charters loucos, não é à toa, não. Quem são? Consciência. Vai sair nesse tempo assim. Tá uns 25 nós agora aqui. E tá descendo uma porrada ali de Corfu. Muita chuva, muitos raios. E os charters loucos estão saindo. Não consigo entender. De duas uma, ou eles são muito loucos mesmos, ou eles só olharam a previsão do vento, que tá mais ou menos, se não olharam a chuva. Tá saindo muito, muito. Aqui na nossa frente tem um barco cheio de criancinhas. Já colocaram até os coletinhos nas criancinhas. Coitadinhas, né, Gru? Vai traumatizar, não vai querer velejar nunca mais na vida desse jeito. Isso aqui é bonito, sempre. Qual a necessidade? Me diga. Assim, ó, agora são 4 ou 5 da tarde, né? Depois das 7, 8 da noite, já é pra ter caído a chuva. E ela já vai ter passado, então tá ok pra sair. A galera quer sair bem na hora da porrada. Primeira vez que a gente vê isso, né? Dessa assistência na marina, muito bom. Aqui os caras são ponta firme, ó. Tá puxando ele, porque ia ser impossível ele sair dele com esse vento. E a correnteza. E foi. Não fala assim das criancinhas? Olha, puxando. Olha isso, é um cara da marina que tira o barco da vaga, ó. Agora tá na mão dos charters loucos. Ferrou. Uau, ele mandou muito bem. O cara é bom. Chuvarada aqui ontem foi tão grande que isso aqui, ó, tá encharcado de água. Ainda bem, porque a gente precisa lavar ele. Molhou tudo, ó. A gente esqueceu de tirar esses nossas colchonetes, almofadas aqui que a gente usa pra sentar lá fora. Tava pingando hoje de manhã. A gente usa uma solução de Vanish com vinagre e água para tirar toda a sujeira primeiro. Depois eu venho com o paninho com água e tiro o excesso para deixar secar. E sai toda a sujeira, fica novo de novo, fica muito bom. Mas agora tá na hora de colocar a Joy pra descansar, tirar um cochilinho da beleza dela, porque a gente vai voltar pro Kong. E no próximo verão estaremos aqui de volta, firme e fortes.